Olá, seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico online. Todas as quintas-feiras às 20 horas, nós transmitimos para você o nosso estudo, estamos juntos, conectados, né? Você que acompanha em tempo real e você também que acompanha às vezes no Spotify, às vezes no Castbox, está fazendo o seu exercício aí, está na sua casa e está com fone de ouvido ouvindo ali o nosso estudo bíblico. A nossa intenção é que você seja edificado, que você aprenda a palavra de Deus, né? Temos caminhado nas quintas-feiras com o estudo no livro de Atos. Versículo por versículo, nós vamos lendo o texto e vamos digerindo esse texto pouco a pouco, para que possamos aprender lições, pequenas porções de lições a cada semana, com a doutrina apostólica, com o ensino dos apóstolos, né? O livro de Atos é um livro que relata ali a história da igreja chamada igreja primitiva, né? Os primeiros cristãos viveram ali, neste espaço geográfico em que a igreja se propagava, e com isso o médico Lucas vai retratando os primeiros passos, né? Os passos iniciais ali do trabalho cristão, né? Estamos agora no capítulo 17 e a gente está nas viagens missionárias. Na semana passada, nós vimos como que o carcereiro que havia prendido Paulo se converte de forma milagrosa, tem ali uma experiência sobrenatural com Deus, se entrega a Jesus, permite que Deus invada também sua casa, sua propriedade, sua família, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. É a frase-chave, né? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E depois, na sequência, nós vimos como que Paulo e Silas fazem uso do seu direito legítimo, né? Como cidadão, e também aprendemos com isso, né? Hoje, vamos dar prosseguimento. Paulo está numa outra cidade, como eu havia falado. Paulo ele está aqui nas suas viagens missionárias. Então ele vai até uma cidade, prega a palavra de Deus, encontra ali alguma resistência, encontra alguns que se convertem a Jesus, sai daquela cidade, vai para outra, deixa uma igreja edificada ali, deixa um grupo cristão edificado ali, e pega ali o seu, né, a sua estrada de novo e vai para outra cidade, e assim, com amor no coração e desejo de que as pessoas ouçam a palavra de Deus, os ensinos da palavra de Deus, e principalmente que compreendam a necessidade de se entregarem a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, né? Aqui, Paulo chega a Tessalônica, né? Tessalônica era uma espécie de capital da Macedônia e tinha ali uma população de mais ou menos 200 mil pessoas. Pensa uma cidade assim bem, né, bem densa, bem populosa. Tessalônica estava com uma densidade demográfica muito grande. E Paulo entra nessa cidade para pregar o evangelho. Vamos ao texto bíblico, Atos, capítulo 17, versículo 1 em diante. Atos, capítulo 17, versículo 1 em diante. Tendo passado por Antípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos. E este, dizia ele, é o Cristo Jesus que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas distintas mulheres. Os judeus, porém, movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turva, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-lo para o meio do povo. Porém, não os encontrando, arrastaram Jason
e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes que têm transtornado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason os hospedou. Todos estes procedem contra os decretos de César, afirmando Jesus ser outro rei. Tanto a multidão como as autoridades ficaram agitadas ao ouvirem estas palavras. Contudo, soltaram Jason e os mais, após terem recebido deles fiança estipulada. Então, olha só que coisa interessante aqui, né? Vamos voltar no texto, pedaço por pedaço, para a gente tentar digerir um pouco melhor. Paulo havia sido preso antes, e agora Paulo perseverava anunciando a mesma palavra que o levara à prisão. Ele foi preso, ele foi açoitado, ele foi punido. E ele estava com mais garra agora, com mais energia. Paulo desenvolveu uma estratégia para sua ação missionária, né? Ele chegava numa cidade e ele logo identificava onde havia uma sinagoga dos judeus. Ele ia até essa sinagoga e expunha a palavra de Deus, né? Possivelmente ele expunha Isaías capítulo 53, Isaías capítulo 7. Possivelmente ele expunha a palavra de Deus e aí ele começava ali naquele processo de debate para com aqueles judeus que ali estavam. Aqueles judeus estavam anunciando a vinda de um Messias. O Messias viria a qualquer momento para libertá-los. Paulo chegava e dizia: olha, esse Jesus que vocês estão anunciando, este Messias que vocês estão anunciando é Jesus Cristo Nazareno. E aí Paulo começava a discorrer sobre os feitos de Jesus, sobre a obra de Jesus, sobre o plano de Jesus, sobre o futuro de cada um daqueles ali com Jesus. Muitos se convertiam a Jesus, muitos se entregavam a Jesus. Mais ou menos como hoje, né? Hoje muitas pessoas podem estar atentos a esses estudos que nós temos disponibilizado na Igreja do Coração, mas muitos podem simplesmente ignorar os preciosos ensinamentos bíblicos. Outros não, outros podem acatar aí, permitir que esses ensinamentos influenciem o seu próprio coração. Aqui, Paulo desenvolvia essa estratégia. Tendo Paulo passado por Antípolis, vou ler de novo o texto, para ir pegando os pedacinhos importantes. Tendo passado por Antípolis e Apolônio, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Essa sinagoga de judeus aqui era onde Paulo, segundo o seu costume, vai procurá-los, né? E a Bíblia diz aqui que Paulo ficou 3 semanas. São 3 semanas, um total de 15 dias, são 3 sábados consecutivos, hospedado na casa de Jason, mas difundindo a palavra, ensinando a palavra, né? Expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo padecesse e ressurgisse dentre os mortos, e este dizia: Cristo Jesus que eu vos anuncio. Ou seja, Paulo estava tentando deixar claro na mente daqueles homens a importância da pessoa de Jesus, a importância histórica, a importância cultural e a importância religiosa. Religare, religião, religação. Há uma religação entre o homem e Deus. Jesus é a pedra fundamental da religião. Quando os homens não entendem isso, eles batem cabeça. Quando os homens não entendem isso, eles se condenam a si mesmos. É por isso que nós, cristãos, devemos entender e aplicar em nossas vidas o papel de Jesus como Salvador da humanidade. Jesus nos salvou. Jesus é aquele que nos salvou. Ele salvou você. Ele salvou a mim. E esse Jesus que nos salvou é aquele Jesus que deve ser anunciado por nós ao próximo. E como Paulo, com intrepidez, levava e tentava persuadir os indoutos, os que não tinham conhecimento de que Jesus era o Cristo, e os que também tinham conhecimento de que Jesus era o Cristo. Nós devemos reconhecer Jesus. Nós devemos entronizar Jesus. Nós devemos colocar Jesus no seu devido lugar. Jesus é o nosso Salvador. Jesus é o nosso Senhor.
Jesus é aquele que venceu a morte, vivo está. Jesus é aquele que buscou um lugar de desonra. Sim, ele foi para a cruz para que nós fôssemos honrados, para que nós tivéssemos lugar de honra. Sim, nós vamos para o céu. Ele se fez carne, habitou entre nós e possibilitou-nos redenção, salvação, justificação, expiação de pecados. Jesus pagou o nosso pecado, pagou a nossa dívida. Então, meu querido, minha querida, isso tem que ficar claro na sua mente. E se ficou claro na sua mente, isso tem que ficar claro nas suas decisões também. Decida por Jesus, se entregue a Jesus, firme-se em Jesus, comprometa-se com Jesus. Permita que Jesus guie a sua vida, caminhe com Ele, entregue-se e desfrute da paz que Jesus pode proporcionar. Certa vez Ele disse: vinde a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Permita Jesus aliviar o seu fardo. Permita, entregue-se a Jesus. Aqui Paulo está anunciando esse Jesus maravilhoso, aqueles homens. Estes homens são persuadidos, se quebrantam, se entregam, outros não. Aí o versículo 5 diz assim: os judeus, porém, movidos de inveja, olha ela aqui de novo, movidos de inveja, a mesma inveja lá de trás que havia crucificado Jesus, que havia matado Tiago, que havia apedrejado Estevão, que havia perseguido os apóstolos em Jerusalém. A inveja, de novo, ela continua. Os judeus movidos de inveja, trazendo consigo alguns homens maus, dentre a malandragem, ajuntando a turba, alvoroçaram a cidade e, assaltando a casa de Jason, procuraram trazê-los para o meio do povo. Então aqui você percebe que aqueles que estavam com Paulo também estavam pagando o preço da perseguição, porque haviam se tornado cristãos, né? Haviam se tornado seguidores de Jesus, né? Porém, não os encontrando, arrastaram Jason e alguns irmãos perante as autoridades, clamando: estes é o que tem transtornado. Aqui, esta expressão aqui precisa ficar guardada na sua memória. Estes que têm transtornado o mundo chegaram também aqui. O que o cristianismo estava fazendo com o mundo daquela época? Estava transtornando, estava mudando aqui o mundo. Porque o mundo estava seguindo uma lógica, uma estrutura religiosa muito distante do que Deus queria, né? Os homens estavam indo para longe de Deus. E aí a palavra de Deus estava sendo alardeada mundo afora, e o cristianismo estava influenciando as cidades, sacerdotes estavam se convertendo, pecadores estavam se entregando a Jesus. O trabalho de Deus estava ampliando, as pessoas estavam... O evangelho estava crescendo, as igrejas estavam se desenvolvendo. E aí o que aconteceu? Foi que eles começaram a incomodar, né? Transtornar o mundo. Os quais Jason os hospedou. Todos esses procedem contra o decreto de César. Olha só eles tentando de novo, né? Jogar os políticos da época contra o cristianismo. Isso acontece hoje. Existem muitos que tentam jogar a estrutura política contra a visão cristã de mundo. Existem pessoas que se fingem de cristãos, se candidatam e depois eles promovem projetos de lei que são contra a visão cristã. Projetos que defendem aborto, projetos que defendem casamento gay, projetos que defendem a estrutura de liberação de drogas para as nossas adolescentes e crianças, projetos que beneficiam a bandidolatria, né? Que beneficiam bandidos e que acabam invertendo a ótica, a lógica, né? Existem muitos que usam o político contra a visão cristã, o sistema político, ou mesmo político, é o que eles estão fazendo. Estão jogando os cristãos contra a autoridade política, estatal da época, né? Contra César, os decretos de César, afirmando Jesus ser um outro rei, né? Eles não entendiam
que o reinado de Jesus não era neste mundo, né? É o reinado celestial. Que este mundo é muito pequeno para o reinado de Jesus. O reinado dele é eterno, é celestial. E aí, essas pessoas acabam por soltá-los, né? Não tem acusação, não tem ali uma acusação formal que se sustentasse contra eles, eles pagam fiança e acabam soltos. Com isso, né? Paulo, logo que acontece esse episódio, né? Durante a noite, prosseguindo na leitura no versículo 10. Durante a noite, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, de novo, dirigiram-se à sinagoga do judeu. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição e não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Deus era anunciada por Paulo também em Bereia, foram lá excitar e perturbar o povo. Então os irmãos promoveram, sem detença, a partida de Paulo para os lados do mar. Porém, Silas e Timóteo continuaram ali. Os responsáveis por Paulo levaram-no a Atenas e regressaram, trazendo ordem a Silas e Timóteo para que o mais depressa possível fossem ter com eles. Então Paulo sai de Tessalônica e vai para Bereia. Né? Chega lá em Bereia, os de Tessalônica ouvem a história e vão lá tumultuar, e vão lá perseguir Paulo também. Né? Mas tem uma coisa muito interessante aqui, que acontece em Bereia, que eu gostaria de destacar, que é o versículo 11. Né? O versículo 11 diz assim: ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Eu tenho que parar um pouco aqui. Você precisa pensar comigo. Nós precisamos pensar juntos. Os irmãos de Bereia recebem um elogio bíblico. São chamados de nobres. Os irmãos de Bereia são considerados mais nobres do que os irmãos de Tessalônica, porque eles tinham avidez para com a palavra, sede da palavra, vontade da palavra, fome da palavra. E eles não só tinham sede, como eles bebiam. Eles não só tinham fome, como se alimentavam. Eles examinavam as Escrituras todos os dias. O que acontece hoje com o evangélico, com o cristão mediano, é que ele se esquece de examinar a palavra. Ele perde a nobreza. Ele não estuda a palavra, ele não aprende a palavra. Ele fica ali naquele contexto religioso, de estrutura religiosa, mas ele se esquece da sua disciplina pessoal, o que é realmente importante. Todo cristão deve ler a palavra, todo cristão deve se alimentar da palavra, todo cristão deve beber a palavra. Se você quer ser um cristão que seja nobre, ou se você quer ser um cristão, você precisa entender a palavra. E sem compreender a palavra não há cristianismo. Sem compreensão do texto bíblico não há possibilidade de você ter aí contigo a experiência prática de Jesus. Então é preciso que você leia a palavra de Deus. Né? Quanto mais você ler a palavra de Deus, mais examinar a palavra de Deus, mais beber da palavra de Deus, mais você vai se edificar, e mais você vai aprender, e mais você vai tomar decisões sábias, clarear a sua mente em relação à vontade de Deus e tantas outras coisas importantes. Então, os irmãos de Tessalônica não tinham essa nobreza que os irmãos de Bereia. Os irmãos de Tessalônica, eles eram menos nobres do que os de Bereia. Os de Bereia, sim, eles eram ávidos pela palavra. Então, o exemplo que fica para mim e para você é que nós possamos seguir o exemplo dos bereanos. Que você seja um crente bereano, que examina a palavra.
Essa é a garantia de você não ser ludibriado. Essa é a garantia de você não ser enganado. Essa é a garantia de você não ir a caminhos tortuosos. A garantia de você realmente se edificar é quando você acessa a palavra. Muitas desculpas podem ser dadas, você pode inventar uma série de desculpas. Mas o apelo que eu te faço é: não olhe para as desculpas, olhe para a palavra. O texto bíblico só vai ser difícil se você não ler, não se habituar a ele, não criar intimidade com ele. Leia os evangelhos, leia as cartas de Paulo, leia os profetas, leia o Pentateuco, leia a palavra. E aquilo que for difícil, anota ali. Registra. E aí, busque ajuda. Eu estou à sua disposição se você quiser. Entre em contato conosco. Olha, eu estava lendo a palavra e eu li ali no capítulo 17 de Atos uma coisa que eu não entendi. Pode me ajudar a compreender esse contexto histórico, cultural ou mesmo exegético, hermenêutico? Estamos à sua disposição para isso. Queremos ajudar você a entender a palavra. Queremos ajudar você a se tornar o mais profundo conhecedor da palavra que você puder ser. Então seja nobre. Estude a palavra de Deus. Se comprometa com Deus. Se envolva com Deus. E não seja um cristão medíocre que se contenta apenas em, aos finais de semana, estar ali num culto. E isso é importante, isso é bom, isso é indicado pela palavra. Congregar é extremamente importante, mas não se limite a somente isso. Não se limite a somente isso. Examine a palavra dia e noite para ver se as coisas de fato estão condizentes na sua própria vida, na sua própria estrutura, ao redor do seu existir no mundo. Pois bem, estamos quase encerrando esse momento nosso de hoje e aqui, semana que vem, continuaremos com o discurso de Paulo em Atenas. Essa experiência de Paulo em Atenas é fantástica. Paulo usa de uma sabedoria que só pode ter vindo do alto para ele, para levar ali a palavra de Deus àqueles homens em Atenas, mas vai ficar para semana que vem. Pois bem, antes de nós orarmos, quero te lembrar que toda quinta-feira, às 20 horas, nós estamos transmitindo este estudo bíblico. Então, você é nosso convidado a se conectar toda quinta-feira às 20 horas. Toda quinta-feira às 20 horas. Então, seja assíduo, esteja participando, se envolva. Todo sábado, todo domingo, às 9 da manhã, nós temos também Escola Bíblica Dominical. Conecte-se. Ah, pastor, mas eu fico numa preguiça de acordar. Supere a preguiça, vença a preguiça, seja nobre. Corra atrás. Comprometa-se com o texto, comprometa-se em aprender. Todo domingo, 9 da manhã, ao vivo para você. Você pode até entrar na sala do Zoom, se você quiser, para receber o estudo bíblico online ali da Escola Bíblica Online. É um pouco mais longo, um pouco mais profundo do que esse. Esse é um espaço curto de tempo. O estudo de sábado e domingo de manhã é um estudo mais extenso. Melhor para você estudar, para você se aprofundar mais ainda. Domingo nós temos a nossa Escola Bíblica Dominical. Domingo nós temos, o nosso Refletir Online, às 18h20. Todo domingo, 18h20. Uma pregação da palavra de Deus, uma mensagem inspirada nas Escrituras para o seu coração. Conecta também. Agora, se você estiver em Belo Horizonte, vem. Vem. 18 horas começamos com louvor, com adoração. Você pode participar aqui, cantar o Senhor, adorar, orar conosco. Você não perde. Quem está no Refletir Online acaba perdendo, mas se você vier, você não perde, então venha. Se envolva conosco. Esteja conectado. Tanto se você estiver distante, quanto se você estiver aqui, venha orar junto e participar conosco. Se você quiser contribuir financeiramente para as obras da Igreja do Coração, na sua tela tem aí a forma como você vai contribuir. O banco que você pode fazer a sua transferência. E você pode também, caso esteja ouvindo pelo Spotify ou pelo Cashbox, e você está aí ansioso, na expectativa de contribuir. Olha, eu estou sendo abençoado, eu quero abençoar a igreja, eu quero também contribuir com essa obra. Então envia um e-mail para financeiro@igrejadocoração.com e pergunta: como é que eu faço para contribuir? Que aí a gente vai mandar um e-mail para você com todas as informações. Tá bom?
Agora vamos orar por você, por sua família e pelo nosso despertamento em tratar a Escritura com a devida honra que ela deve ser tratada, ocupando tempo na nossa vida. Separamos tempo para sermos nobres, como bereanos, estudar a Escritura. Oremos. Senhor Deus, Pai querido, oramos ao Senhor, agradecendo ao Senhor pelas bênçãos que o Senhor derrama sobre as nossas vidas. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos abençoa financeiramente, materialmente. O Senhor coloca comida na nossa geladeira, o nosso trabalho, a estrutura de saúde que nós temos, tudo o Senhor é que tem cuidado de nós e nós agradecemos. Também, Deus, pedimos ao Senhor que nos ajude a melhorar em relação ao estudo da Tua Palavra. Desperta em nós uma intensidade de paixão e de amor pela Tua Palavra. Que sejamos nobres como os bereanos, examinando as Escrituras todos os dias, alimentando das Escrituras e crescendo com elas, meu Deus. Em nome de Jesus é a nossa oração, Senhor. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus seja com você e com toda a sua família.